Olá pessoal, aqui é o professor Samuel. A gente vai dar sequência então aos laboratórios do livro Laboratórios de Tecnologia Cisco, Infraestrutura de Redes. E agora a gente chega então no quinto laboratório do livro, e esse é um laboratório particularmente bastante interessante, porque a gente vai falar de roteamento estático e dinâmico no contexto do IPv6, né, o que é um assunto aí, a gente pode dizer que relativamente novo. No laboratório 2, a gente trabalhou com roteamento estático, no laboratório 3, a gente trabalhou com roteamento dinâmico. Tá? Então, eu não vou perder tempo recapitulando novamente aquela parte conceitual dos tipos de operações de roteamento dinâmico que a gente tem, vetor de distância, estado de enlace e tudo mais. E a gente vai concentrar, então, principalmente na prática propriamente dita de como fazer essas configurações. A gente vai começar pelo roteamento estático, depois a gente parte para os principais protocolos de roteamento dinâmico. A gente vai usar o RIP-NG, a gente vai usar o ASPF v3 e o EIGRP for IPv6. Bom, embora a gente vá trabalhar principalmente com a parte prática, que é o foco do livro, é o foco dos laboratórios, por se tratar de IPv6 e por ele ser bastante diferente, existe muito conceito envolvido e claro que não dá para a gente ficar trabalhando todo esse conceito aqui, mas pelo menos a base, né, a parte mais importante, aí eu tenho que falar com vocês, porque a gente olha para esse cenário e quem não está habituado com IPv6 já começa a ver um monte de número esquisito, né? FD00/64/127, o que é isso? Então eu vou falar um pouco dos endereços que a gente tem, mas eu recomendo fortemente para vocês que vocês leiam o meu livro de IPv6, intitulado IPv6, o novo protocolo da internet, porque ele detalha com um nível legal as principais funcionalidades do IPv6, os principais conceitos, como trabalhar com endereço, como entender o endereço, quais são os tipos de endereço, mesmo essa parte de roteamento que a gente vai estar fazendo. Tá? Então eu recomendo fortemente a leitura desse livro para todo profissional de redes, não só para quem quer trabalhar com a parte de Cisco. Mas vamos voltar para o laboratório. Então primeiro vamos entender o nosso cenário, que é como a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas. A gente tem um ambiente com 4 redes locais, representadas então por esses círculos amarelos, né? E a gente tem aqui a figura do switch, que mostra para a gente que são LANs, redes locais. Então a gente já tem um ambiente com uma interrede IPv6, com subredes IPv6. E daqui a pouco a gente vai falar dessas subredes, né? Como entender que são subredes distintas. E aí a gente tem também 3 unidades de uma empresa, representada pelos seus 3 roteadores de borda. Então a gente tem uma unidade A aqui, representada pelo roteador 1, que traz consigo sua rede local, que é a FD00, 2.0, 2.0, 2.1. A gente já fala disso. A gente tem então uma outra unidade representada pelo seu roteador R2, que traz consigo 2 subredes locais distintas. E a gente tem uma terceira unidade representada pelo R3. Bom, quando a gente fala de IPv6, a primeira grande mudança que a gente teve para o IPv4 é que agora o endereço tem 128 bits. E 128 bits representa uma cadeia grande de bits. E para escrever esse endereço da menor maneira possível, a gente usa na sua representação o sistema de numeração hexadecimal, que possui 16 algarismos que variam de 0 a F. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente tem as letras A, B, C, D, E e F. Então, são 16 algarismos. E mesmo utilizando o sistema hexadecimal, a gente observa que o IPv6 ele é um endereço grande. Tá? Na verdade, ele é um endereço que basicamente tem essa estrutura aqui, ó, 2001. Como a gente está falando de dígitos hexadecimais, cada dígito hexadecimal representa 4 bits. Então, eu costumo dizer que o IPv6 é composto por 8 quartetos de algarismos hexadecimais, ou seja, cada quarteto, cada bloco, que agora vai ser separado através de 2 pontos, tem 16 bits dentro dele. Então, para representar os 128 bits, a gente precisa de 8 desses quartetos. Então, por exemplo, 2001, 0DB8, 0001, 0FE1, 111F,
3, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 octetos, 7, 8. Então esse é um endereço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é um endereço de IPv6 completo, né? E detalhe, escrever os algarismos alfanuméricos, as letras do IPv6, minúscula ou maiúscula, é indiferente, tá? No cenário eu estou usando maiúsculo. Mas se ele tem 8 quartetos, por que eu tenho alguns endereços aqui que parecem tão comprimidos, né? Parece que estão menores, que tem menos quartetos? Eu não vou ficar detalhando o conceito de notação do endereço, por isso que eu peço que vocês recorram lá ao meu livro para entender isso, mas rapidinho, só para mencionar, sempre que a gente encontra 4 pontos, ou 2 pontos, como alguns preferem falar, né, num endereço IPv6, e essa simbologia pode aparecer uma única vez, ela representa um conjunto de zeros sequenciais, tá? Então, para a gente saber quantos zeros esse caractere, essa simbologia vai representar, a gente conta quantos quartetos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente tem que ter 8, para chegar em 8 faltam 3. Então, esse 2 pontos representa 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0. Se cada quarteto tem que ter 4 dígitos, por que a gente tem alguns quartetos aqui que tem 1, 2 ou 3 dígitos? Porque todo zero à esquerda pode ser omitido, só zeros à esquerda. Então, por exemplo, 0db8 aqui no segundo quarteto pode ser db8. 0001 pode ser 1. 0fe1 pode ser fe1. E assim sucessivamente. Então, quando vocês leem aqui um quarteto com um único caractere 0, isso quer dizer 0000. Ou seja, os 3 zeros à esquerda foram abreviados. Tá? Então, isso é uma revisão mais que relâmpago. Eu vou excluir esse endereço. Bom, deixa eu falar um pouco com vocês dos endereços, né? Basicamente, quando a gente pensa de IPv6, a gente tem 3 tipos de endereços distintos. A gente tem um endereço especial, extremamente importante para IPv6, que a gente chama de link local. Com certeza vocês já devem ter visto nos sistemas operacionais que vocês usam, que todo sistema operacional que tem suporte a IPv6 autoconfigura nas interfaces de rede um endereço que começa com FE80. E na realidade esse endereço é o que a gente chama de FE80:10. Ele pode ser FE80, FE90, FEA0, FEB0, até FEB0. Mas na prática o que a gente tem é o FE80. Tá? E o link local ele é um endereço autoconfigurado nas máquinas que ele é utilizado principalmente para as funcionalidades internas de comunicação do IPv6 no contexto administrativo, em que as máquinas se resolvem entre si e que a gente não participa dessas configurações. Então a gente vai ver, por exemplo, que as vizinhanças nos protocolos de roteamento dinâmico baseados em IPv6, elas vão se formar a partir do endereço FE80 do vizinho, independente de outros endereços que a gente configure, por exemplo, esse FD que eu já falo dele. Tá? Então o FE80 ele é fundamental e você não pode desativar isso. Então às vezes os alunos falam, professor, fica atrapalhando aqui essa informação de FE80, posso desligar isso? Não, não pode desligar. Porque se você desligar o FE80, você acaba com a funcionalidade do IPv6. Tá? E tem várias funcionalidades, né? Tem lá o ICMPv6, o Neighbor Discovery, mais uma vez eu não vou ficar tratando de tudo isso, mas está tudo detalhado lá no meu livro de IPv6, é importante que vocês leiam e estudem esses conceitos. Tá? Um detalhe interessante do IPv6 é que no contexto de uma rede local, tanto falando de um ambiente de rede local, não existem subredes com tamanhos variáveis. O tamanho de uma rede local no IPv6 ele agora é fixo, que é o que a gente chama de /64. A estrutura prefixo que identifica a rede, sufixo que identifica a host do IPv4 se mantém no IPv6. Só que agora 64 bits iniciais são rede e 64 bits finais são host. Então reparem que todas as nossas subredes são /64. E se /64 são os 64 primeiros bits, então isso representa os 4 primeiros quartetos.
Então, para que máquinas estejam na mesma subrede, na mesma rede IPv6, os 4 primeiros quartetos têm que ser iguais. Então, olha lá, FD00, 2.0, 2.0, 2.2. Esse é o prefixo de subrede, ó. Esse 2.2.1 é o sufixo de host. Então, a rede é 2, para no 02 aqui, 0002. Olha a máquina vizinha na mesma rede. FD00, 2.0, 2.0, 2.2. Ou seja, elas estão na mesma rede. Se a gente olhar para uma rede vizinha, o quarto quarteto mudou para 3, mudou para 4, mudou para 1. E é por isso que são subredes distintas. Então, se a gente conectar um cabo entre esses dois switches aqui, embora a gente tenha um único domínio de broadcast de camada 2, né? Do ponto de vista de camada 2, as máquinas são todas alcançáveis. Se a gente pingar, tentar fazer essa máquina se comunicar com essa, a gente não vai ter resposta, porque são subredes logicamente distintas. Tá? Outro detalhe, eu falei de broadcast, mas os endereços de broadcast, né, que normalmente, quando a gente tem lá uma rede IPv4, o primeiro e o último endereço são reservados para identificar o primeiro, a rede. Então, por exemplo, 192.6800/24. 192.6800 é rede. E 192.6800.255 é broadcast. No IPv6 não existe mais a concepção desse endereço de rede e desse endereço de broadcast. A gente continua usando o primeiro endereço para representar a rede. Só que agora o primeiro endereço ele é válido para endereçar host. Então, quando a gente olhava lá para o IPv4, nos links ponta a ponta a gente usava a /30, né? Porque permitia 4 endereços, desses 4, o primeiro e o último eram broadcast, sobravam 2, era endereço para endereçar as duas pontas, link ponta a ponta. Existe uma RFC que provedores usam bastante no dia a dia, que é usar o /31, que permite só 2 endereços. Por quê? Se a gente está falando de link ponta a ponta, eu não preciso de um endereço de rede e de um endereço de broadcast. As duas pontas se conhecem e acabou. Né? E as operadoras usam /31 para esse fim. No IPv6, o endereço ponto a ponto que a gente usa na prática, inclusive isso hoje é definido em RFC, poucos anos atrás, havia uma discussão muito forte no IETF, que é o Internet Engineering Task Force, de que havia uma vertente de especialistas que não defendia o uso do /127. Link ponto a ponto tinha que ser /64. E uma outra que defendia o /127. Eu, particularmente, sempre defendi o /127. E pouco tempo depois, isso foi padronizado em RFC e hoje a gente usa /127. Vamos entender o que quer dizer isso. Os primeiros 127 bits identificam rede. Ou seja, até o último bit do último algarismo eu estou identificando rede. Então, repare que se o endereço aqui ele fosse um endereço, por exemplo, /124, para a gente chegar no 128 teriam 4 bits, então aí a gente estaria falando do último algarismo inteiro. Mas /127 ultrapassa inclusive a fronteira do último algarismo. Eu estou falando só do último bit. Então, para 128 sobra um único bit, 2 elevado a 1 é igual a 2. Eu só tenho 2 endereços possíveis. Então, por exemplo, se a gente pegar o prefixo FD00, 2.0, 2.0, 2.f, 2 pontos, isso quer dizer tudo zero, /127, os únicos 2 endereços válidos que eu tenho é o FD00, 2.0, 2.0, 2.f, 2.2.0 e 2.2.1. Então, reparem que agora o 0 ele é utilizável, não é só identificador de rede. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Então, a subrede de longa distância aqui, a gente está usando o final 1 no R1 e o final 0 no R2. Na outra subrede, o final 0 no R2 e o 1 no R3. Lembrando que os prefixos são diferentes de cada lado. O FD00, 2.0, 2.0, 2.f, FD00, 2.0, 2.0, 2.e. Tá? E na rede local, então, a gente está trabalhando com o /64 padrão. Outra coisa, né? Além daquele endereço, então, link local, que é o FE80 que eu falei para vocês, um outro endereço que a gente tem é o unique local, ou ULA. A gente chama de ULA, de Unique Local Address. O ULA é o equivalente aos endereços privados do IPv4, ou seja, 10/8, 172.16/12, que é de 172.16 a 172.31, e
9268/16. Só que no IPv6, a gente não é recomendado usar endereços ULA na sua rede. Então, uma rede IPv6 não vai ser que nem uma rede IPv4, em que eu tenho a minha rede interna com endereço privado, aí eu tenho um roteador de borda que faz NAT e traduz endereço privado para endereço público. Não vai mais existir NAT no IPv6. Os endereços todos vão ser públicos e isso vai ser ótimo para a internet. Ah, tem algumas implicações de segurança? Tem. Mas nada que você não possa proteger com boas regras de firewall. Tá? A NAT, eu costumo dizer que não é proteção nenhuma se as suas regras de firewall estiverem mal escritas. Então, a coisa vai basicamente continuar dessa forma. Se o firewall estiver mal escrito, você tem um problema de segurança. Tá? Mas o FD00, que é o equivalente ao link local, na verdade, o endereço link local, não, desculpa, o nick local, ULA, na verdade, o bloco ULA é FC00/7. Esse bloco FC00/7 foi dividido em dois blocos menores, que é o FC00/8 e o FD00/8. O FC00/8 ainda está em discussão no IETF, eu não vou entrar em detalhes, vocês encontram isso no meu livro também. Ele não é usado na prática. Então, você não pode hoje usar FC00/8. E o FD00/8, que é o que eu estou usando nesse cenário, é o que a gente pode usar para testes de redes locais em casa, quando a gente não precisa acessar a internet. Laboratórios, por exemplo, é comum eu usar FD00 em laboratório. Tá? Mas normalmente, também é comum em laboratórios, e no meu livro de IPv6 eu faço isso, a gente usar o endereço 2001DB8, que é reservado para fins de documentação. Então, 2001DB8, ele espera-se que seja bloqueado nos roteadores de borda da internet. Então, ele só vai ser usado para fins de documentação, tutorial, laboratório. Ele não vai ser atribuído efetivamente na internet. Tá? Mas eu estou usando o FD aqui só para a gente enxergar esse processo de roteamento e tudo mais. Poderia usar 2001DB8 sem problema nenhum. Tanto é que no livro de IPv6 eu trago exemplos de configuração de roteamento estático e dinâmico, exatamente o que a gente vai fazer aqui, mas com os endereços públicos, 2001DB8. Tá? Então depois dá uma olhadinha lá, inclusive como reforço dessa aula de laboratório. Bom, o cenário basicamente é esse. Tá? E a gente vai partir para a configuração propriamente dita. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou atribuir os endereços manualmente nas máquinas. Tá? Vai ser um processo um pouco chato e repetitivo, mas eu vou fazer. Por que eu vou fazer isso? Depois quem lê lá o meu livro vai descobrir, eu já escrevi também artigos no blog falando disso, que a gente tem a possibilidade no endereço IPv6 usar um recurso de autoconfiguração chamado SLAC, Stateless Auto Configuration Address, que faz com que as máquinas se auto-enderecem a partir do anúncio de um prefixo pelos roteadores. E daí ela vai formar o seu sufixo de 64 bits a partir do endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede que tem 48 bits. Vocês encontram um artigo sobre isso no meu blog. Mas o problema de usar isso nesse cenário é que os sufixos de 64 bits seriam grandes, né? Ficaria trabalhoso para a gente ficar consultando toda hora F1, AA, AB, C1. Então, para facilitar a nossa vida, eu estou usando o final sempre 12, 12, 12, 12. Tá? Só para ficar fácil para a gente. Senão a gente ia ter bastante dor de cabeça aqui na hora de enxergar. Ok? Bom, então agora a gente vai fazer essas atribuições de endereço IP. Tá? Eu vou abrir aqui a guia Desktop IP Configuration dos nós. Então a gente vai fazer a configuração do IPv6 de maneira estática. Cuidado para não errar agora, que é muito fácil de errar esses endereços. No IPv6 eles são grandes. Tá? Então o endereço IPv6 vai ser FD00, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2.1. Prefixo /64. Nos sistemas operacionais visuais, né, no Windows, nas distribuições Linux com recurso visual, esse prefixo é auto-atribuído para você por causa daquele padrão que eu falei para vocês. Tá? O gateway vai ser final F. Isso é uma convenção, eu que estou utilizando esse método. Eu vou usar esse mesmo método só para ficar igual ao livro. Pronto.
Agora eu vou verificar aqui se ele recebeu o endereço, pv6 config. Olha lá, gateway e endereço atribuído. Vamos para o próximo. E daqui para frente eu vou estar fazendo isso um pouco mais rápido e já vou estar testando a rede local, contexto local, camada 2, switch, testando o ping entre as máquinas, tá legal? Opa, FD00 2.0, 2.0, 2.1. O difícil de fazer essas gravações em vídeo aula, né? Quando eu estou fazendo esse cenário em aula, se eu dou uma vacilada aqui, ó, esqueço um quarteto, normalmente o aluno fala. Mas na vídeo aula, como vocês não estão interagindo comigo, vocês não podem me falar, né? Mas tudo bem. Então eu vou pingar o meu vizinho, tá? Esses comandos aqui no Packet Tracer, pessoal, não estão fidedignos, vamos falar assim, tá? IPv6 config. No Windows continua sendo ipconfig, tá? Então vamos lá. E o ping no Linux é ping 6. Enfim, é uma questão de sintaxe, né? Aí é questão de se adaptar à sintaxe. Mas vamos lá. Eu vou tentar, eu estou na máquina 2, olha aqui, ó. FD00, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2.2. Vou tentar pingar. Opa, peraí que eu escrevi bobagem. Olha lá o que eu fiz aqui, que coisa feia. Pronto, reply. Próxima rede, vamos agilizar as coisas. E é na hora de agilizar que a gente erra. 64, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2.f. Ponto 0, ponto 0, ponto 2, 2.2.2, 64. FD00, 2.0, 2.0, 2.2, tudo isso é a rede. Agora a gente vai para o sufixo de host, F. Opa! FD00, 2.0, vamos de novo. 00, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2.f. Agora sim. Então vamos lá, pingar o vizinho. 0002, 1. Pingou. Próximo. Esse processo é chato, é repetitivo, pessoal, mas eu gosto de deixar o cenário sem essa configuração, justamente para forçar os alunos a atribuírem o endereço, que é para eles verem que tem que tomar cuidado, porque senão erra mesmo. Senão erra mesmo. Então vamos lá. Continuando. 2... 3F. Ok. 0, 3, vizinho 1, pingou. Última subrede. FD00, 2.0, 2.0, 2.4, 2.2. Opa. FD00, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2.1. Prefixo 64. 2.2.f. Ótimo, vamos para o último nó. E daí a gente parte para os roteadores. 4, 2, 64. 4F. Dois ponto um. Não. Alguma coisa está errada. Então vamos ver os dois. Opa, aqui que está errado. 4, olha o perigo que eu falo, pessoal. 4. Eu estou no 1. Vou tentar pingar o 2. 4, 2. Agora sim. Muito bem. Foi bom ter errado aqui o prefixo da rede, só para vocês verem que estando no mesmo switch em duas redes distintas, 4 e 1, as máquinas não se pingam. Né? Na camada 3, logicamente, elas não são alcançáveis. Ok, tudo configurado aqui embaixo. Vamos salvar. Legal. Agora a gente vai partir para os roteadores propriamente dito.
né? Da mesma forma que a gente trabalhou nos outros laboratórios, esse daqui é um link de longa distância, a gente usa a interface serial para simular isso, e eu deixei o clock só no roteador 2. Então no 1 e 2 a gente não vai, no 1 e 3 a gente não vai se preocupar em prover clock, deixa tudo para o roteador 2, tá? E a gente vai fazer as configurações então do roteador. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de ir para roteamento, a gente vai fazer o estático e o dinâmico, mas antes de rotear, a gente vai simplesmente configurar as interfaces dos roteadores para fazer as máquinas pingarem. Hoje, né, aliás agora, se eu vier aqui e tentar pingar o gateway, não vai ter resposta porque a interface está desativada e eu não tenho nenhum IP ativo. Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo R1. Pronto. Enable, para entrar em modo privilegiado. Conft modo de configuração. Desliga a resolução de nomes. Vou colocar R1 como nome desse roteador. Bom, então vamos lá. Antes de ir para a configuração, a gente viu nos cenários anteriores dos outros laboratórios que dois comandos show de exibição muito importantes para a gente é o show IP interface brief. Eu estou usando o do porque eu estou em modo de configuração, que mostra os endereços IPv4, e o show IP route, que mostra a tabela de roteamento. Legal. Para a gente ter essas saídas referentes a IPv6, o comando é basicamente o mesmo. A única coisa que muda é que ao invés de eu falar IP, eu falo IPv6. Por exemplo, show IPv6, ou seja, show IPv6, interface brief. Olha lá. Todas administrativamente desativadas, e eu não tenho nenhum endereço autoconfigurado ainda. Por quê? Porque IPv6 não está ativo por padrão. Para ativar o IPv6 nas interfaces, a gente tem que digitar IPv6 enable ou atribuir o endereço. Então, a partir do momento que eu atribuir um endereço, além da interface receber o endereço que eu vou estar atribuindo manualmente, ela vai receber um FE80. Tá? Da mesma forma, a gente tem o do show IPv6 route para visualizar a tabela de rotas IPv6. Legal? Muito bem. Então, agora a gente começa. Estou no R1 aqui. A gente vai primeiro configurar a interface F00, depois a gente vai para S030, que é a longa distância. Então, a interface S00, eu costumo digitar IPv6 enable para ativar a interface. Se você pular essa etapa, no livro eu pulo essa etapa, eu vou direto para a configuração de endereço. Não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Porque a partir do momento que você atribui o endereço, ele auto-ativa a interface. Tá? Então eu posso tanto colocar o endereço como ativar. Mas antes de atribuir o endereço, só vou mostrar para vocês. Ativei do show IPv6 interface brief. Olha lá o que aconteceu. Automaticamente ela configurou um endereço FE80, simplesmente porque eu ativei a interface. Tá? Vamos lá, para atribuir o IP, no endereço IP, no IPv4 era IP address. Agora é IPv6 address. Tá? E tanto faz escrever maiúsculo ou minúsculo. Então vai ser FD00, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2.f, /64. Não existe mais a figura da máscara de rede, do endereço da máscara de rede no IPv6. Então, toda a notação IPv6 é CIDR, notação em barra prefixo. Tá? Sempre. Então, não existe. Por quê? Imagina, vamos pegar uma máscara 64, seria FFFF, 2.FFFF, 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 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000. Ninguém ia aguentar ficar escrevendo isso. Pronto, atribuir o endereço, no shut, subir interface. Então, reparem que, quando a gente fala de IPv6, né, muita coisa aí, muito fala-fala, é muito mais novela do que o fazer propriamente dito. Né? O fazer é a mesma coisa. O que a gente fazia com o IPv4, a gente está fazendo com o IPv6, só muda o formato do endereço. Então, vamos lá para S030, que é a longa distância. Não preciso prover clock, as configurações de camada 2 e camada 1 se mantêm a mesma coisa, só está mudando o endereço de camada 3. IPv6 enable, não precisa desse comando, no livro eu não estou usando. Tá? IP address FD00,
2.0, 2.0, cuidado para não errar aqui, pessoal. 2.f, 2.2.1 barra 120, opa, IPv6, desculpa pessoal, olha lá, IPv6 address, pronto, fd00, 2.0, 2.0, 2.f, 2.2.1 barra 127. Então vocês veem que até de ficar falando esse endereço é cansativo, né? Era muito mais fácil falar 926801, agora não, mas enfim, a gente tem que se habituar com isso. Normalmente quando a gente está dando aula de IPv6, o pessoal passa na frente da sala de aula, os alunos dos outros cursos acho que olham e falam, que é isso, né? FD00, 2.000, 2 ponto isso, deve achar que a gente é doido, né? Mas enfim, vamos lá. Sobe a interface, ela não vai subir aqui no Packet Tracer, por quê? Porque na camada 2 o link não está ativo do outro lado, mas a configuração está feita. Salvo, show, run, só para vocês verem o que a gente fez. Olha lá, atribuímos IP na interface F00, atribuímos IP na interface serial 030, barra 127 na longa distância. Muito bem, então agora é um processo repetitivo, eu vou agilizar as coisas. Tá? Só deixar a janela aqui, para eu colar os endereços, porque senão eu vou fazer bobagem. Desliga a resolução de nomes, muda o nome do roteador. Então, a interface 00 está na rede 2, a 01 está na rede 3. A S030 está na primeira longa distância, 31 na segunda, as duas provendo o clock. Vamos lá, mãos à obra. Ó, não vou colocar IPv6 enable agora para vocês verem que funciona do mesmo jeito. IPv6 address, FD00, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2.f barra 64, no shut, subiu a interface. Próxima. IPv6 address, FD00, 2.0, 2.0, 2.3, 2.2.f barra 64. No shut, subiu a interface. S030, clock rate, 64 kbps, só para demonstrar. IPv6 address, cuidado agora. FD00, 2.0, 2.0, 2.f, 2.2.0. Poderia colocar só 2.2 pontos, que quer dizer 0. Mas eu gosto de colocar o 0, só para ficar mais fácil para o aluno enxergar. No shut, subiu o enlace. Última interface. IPv6 address, FD00, opa. Deixa eu prover o clock primeiro. Pronto, só para ficar certinho. IPv6 address, FD00, não dei enter aqui, tá pessoal? Eu cancelei o comando. FD00, 2.0, 2.0, 2 pontos e 2.2.0, porque eu estou desse lado, barra 127. No shut. Salva. Vamos visualizar as informações. Agora eu vou aumentar a tela, agora que eu já configurei. Show IPv6 Interface Brief. Up. Essa tá down, que é a serial da outra ponta, mas olha lá os endereços que eu configurei. Opa, desculpa. E sempre um FE80. FE80 FD que eu configurei. Tá? Lembrando que os endereços que vão estar em uso na prática, então, são os globais, que é o Global Unicast, que é o terceiro tipo de endereço, que é aquele que equivale aos endereços públicos, né? Que são os endereços 2000, 2.2.3. O que isso quer dizer? Todos os endereços iniciados em 2 ou 3. 2000, 2001, 2002, para lá, até 3, FFFF. Vou pingar o meu vizinho FD na longa distância, que é o F. Cadê ele? Que serial aqui, ó. 00F. Só que o vizinho é o 1, não é isso? Cadê? É, porque eu sou o 0, tá vendo? Não mostra o 0 final, 2 pontos. Vamos ver se está tudo certo. Opa.
Deixa eu tentar. Era para ele pingar. Eu acho que eu vou ter que usar o ping estendido para informar qual a interface de origem que é o que vamos só tentar aqui. Ping. Deixa eu ver se meu endereço está certo, aliás. Serial 00F1. Tá certo. Agora foi. Acho que eu digitei errado lá. Então vamos voltar para cá. Fazendo FD00. Ah, tá aqui o erro. F1. Pronto, pingou. Vocês estão vendo o perigo que é trabalhar com IPv6? Principalmente quando a gente tem esse monte de zero, é fácil de errar. Tá? Então vamos ficar atento. Muito bem. Deixa então, eu estava mostrando para vocês as saídas, né, dos comandos. Então as interfaces estão configuradas. Agora vamos ver como é que fica a tabela de roteamento. Olha lá. O formato, né, a apresentação é um pouco diferente do que vocês estavam habituados com o IPv4. Para cada endereço atribuído, ele sempre vai criar uma entrada local /128, isso é normal. Nas novas imagens do iOS, mesmo no IPv4, isso já acontece, então isso é normal. Mas as redes diretamente conectadas, olha lá, já se apresentam da mesma forma que a gente estudou lá no roteamento do IPv4. Então a rede FD00, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2.64 está na F00 e assim sucessivamente. Vamos adiante, que a gente nem começou a configurar o roteamento ainda. Último roteador. Enable conft do IP domain lookup hostname R3. A interface F00 está na rede FD00. Vou digitar maiúsculo só para vocês verem que não tem problema. 2.0, 2.0, 2.4, 2.2.f/64, subir interface. Tudo certo. A longa distância está na FD0, 2.0, 2.0, vou pôr E maiúsculo de propósito, 2.1/127, no shut, enlace, up. Vou pingar o meu vizinho e 0, pingou, de novo para ficar bonitinho, pingou. Salvo, legal. Só para checar se eu configurei os gateways certos nas máquinas, se eu não digitei errado, vou fazer um ping rápido para o gateway. Vou fazer de todas. Eu vou fazer só essa pelo terminal, daí eu testo pelo modo visual. Resposta. Então vamos lá. Não. Cancela. Fica quietinho. Então vamos lá. Cadê? Edit Filters. Eu vou tirar tudo. Vou colocar só o ICMPv6, que é do ping. Tiro o Event List. Vamos fazer o teste do ping. Opa, sai do modo simulação. Sucesso! Eu saí do modo simulação para não ter que esperar o pacotinho trafegar, tá, pessoal? Só para ser rápido. Ó. Então, desse nesse. Sucesso. Estão vendo aqui? Ó? Desse nesse. Sucesso. 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 Muito bem, configurei todos os gateways certinho. Bom, se eu tentar pegar uma máquina da subrede 1 e pingar A2, A3 ou A4, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Agora que a gente já fez lá as aulas de roteamento. Tentar pingar esse nó aqui. Ó. O meu gateway responde que o destino é inalcançável. Por quê? Ele não conhece a rede 4. Ele só conhece a rede diretamente conectada a 1 e a longa distância. Se eu vier aqui nessa máquina e tentar pingar
essa máquina aqui, da rede 3 para a rede 2, o que que acontece? Ele pinga ou não pinga? Vamos pensando aí enquanto a animação acontece. Passou, pinga, né? Por que que passou? Porque as duas subredes locais estão diretamente conectadas nesse roteador, ou seja, a tabela de roteamento dele já conhece as duas redes. Então, ele encaminha sem problema nenhum. Agora, se eu tentar fazer com que qualquer uma dessas máquinas, dessas duas redes, pinguem outra rede que está atrás de um roteador, que não está diretamente conectada nesse roteador, a gente vai ter aí um problema. Né? Por que um problema? Porque quando o pacote chega para o respectivo gateway da subrede 3, ele consulta a sua tabela de rotas para encaminhar e vê que ele não conhece. Eu falo, opa, eu não conheço. E ele devolve uma resposta dando a satisfação, falando, o destino é inalcançável. Tá? Muito bem. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A configuração do roteamento. A gente vai fazer o estático e depois os dinâmicos, ok? Para fazer roteamento estático, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que adicionar em cada um dos roteadores as redes que eles não conhecem. E para fazer o roteamento dinâmico, o processo é inverso. A gente anuncia as redes que conhece só. Então a gente vai começar do estático em que eu tenho que adicionar as que eu não conheço. No contexto desse roteador, quais redes eu tenho que adicionar? Ele já conhece a 1. Então eu tenho que adicionar a 2, a 3, a 4 local. E se eu quiser comunicação, testar ping na longa distância, eu tenho que adicionar a rede de longa distância também. Então a gente vai adicionar todas elas. No R2 eu já conheço as redes 2 e 3 e as duas longa distância, então eu só preciso adicionar a 1 e a 4. No R3 eu já conheço a 4 e essa longa distância, então eu preciso adicionar a 3, a 2, a 1 e a F longa distância. Ok? Muito bem. Para fazer isso com o IPv4 era muito simples, né? A gente entrava em modo de configuração, digitava IP route e adicionava a rota, informando qual era o gateway de próximo salto. Aqui o procedimento é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Só que ao invés de IP route vai ser IPv6 route. Então a gente vai adicionar a rede 002 /64, que pode ser alcançável através desse próximo salto aqui, FD00, 2.0, 2.0, 2.f, 2.2.0. Adicionei. Poderia usar como próximo salto FE80. Funcionaria normalmente, tá? Tanto é que os protocolos de roteamento dinâmico usam próximo salto FE80. Vou adicionar as demais, todas as demais redes vão ser através do mesmo gateway. Então, a rede 2, a rede 3, mesmo gateway não, desculpa, do mesmo próximo salto. A rede 4 e a rede E /127. Pronto. Show IPv6 route. Olha as rotas, deixa eu aumentar. Olha as rotas estáticas que R1 conhece. A rede de longa distância através desse próximo salto, a 4, a 3 e a 2. Então reparem que repeteco, né, pessoal? Só mudou o formato do endereço. Então aqui no R2 a gente vai adicionar só a rede 1 e a rede 4. Só cuidado agora que o próximo salto para eu chegar na rede 1 é o IP dessa interface aqui. É o F2.2.1. E o próximo salto para adicionar a rede 4 vai ser o IP dessa outra interface aqui. Então aqui dá uma diferencinha. IPv6 route, vou adicionar a rede 1. /64 através do próximo salto FD00, 2.0, 2.0, 2.f, 2.2.1. Pronto. E vou adicionar a rede 4 através do próximo salto E1, que é esse IP aqui. Prontinho. Olha lá. Então eu tenho as duas entradas estáticas no meu roteador.
Mesmo procedimento a gente vai fazer em R3, só que agora adicionando 3, 2, A1 e AF através desse próximo salto aqui. Então vamos lá. PV6 route, FD00, 2.0, 2.1, 2.2, barra 64, através de FD00, 2.0, 2.0, 2.E, 2.0. Cuidado. Através desse IP. Adiciono A2. Adiciono A3. Para repetir o comando, estou apertando para cima, tá, pessoal? Adiciono AF, porque aí eu já conheço. 127. Pronto. Todas as tabelas de roteamento de todos os roteadores têm as... Opa, desculpa. Show IPv6 route. Conhecem todas as rotas para todas as redes da minha interrede e agora a comunicação é para estar funcionando. Vamos ver? Então vamos lá. 4 quer falar com 1. Então vamos lá. Ping startado. Chega lá o pacote, então com destino FD00, 2.0, 2.0, 2.1 para o R3, ele consulta a sua tabela de rotas, sabe que ele encontra essa rede através desse próximo salto, R2 consulta a tabela de rotas, sabe que ele encontra essa rede através desse próximo salto, consulta a tabela de rotas, sabe que ele encontra essa rede através da interface F00. Pronto, roteamento estático, configurado, e o nosso cenário está 100% funcional. Ok, pessoal? Muito bem. Então eu vou fazer uma pausa agora, fecho essa primeira parte do roteamento estático e daí eu deixo um outro bloco para a gente falar do roteamento dinâmico. Até daqui a pouco.